Muito bom dia, boa tarde e buenas noches, Prof. Maria Andrade aqui. Hoje para falar com vocês sobre a segunda parte do nosso quiz de cumprimento de sentença dos alunos da mentoria coletiva. Eu enviei algumas perguntinhas também desse quiz para os alunos Alunos não, né? Para o grupo gratuito do WhatsApp também. Quem quiser se inscrever no nosso grupo gratuito do WhatsApp, para ter as versões gratuitas, digamos assim, do nosso conteúdo, o link vai estar aqui embaixo, tá bem? E quem está nos assistindo pelo Instagram, vai nos stories, que normalmente eu posto esse link lá também, tá? Então, aqui do lado direito da tela, nós temos aqui as questõezinhas de sim ou não do grupo da mentoria coletiva, do grupo gratuito, são as mesmas perguntas, porém não tem tantas perguntas, são menos, tá? Então, o cumprimento provisório de sentença ocorre mesmo com recurso pendente, desde que o recurso não tenha efeito suspensivo. E aí nós vamos lendo aqui no resumo que eu enviei também no grupo do WhatsApp dos alunos da mentoria coletiva. Eles também têm acesso a esse resumo no banco de resumos lá na plataforma da Hotmart. E os alunos do curso prático para a primeira fase do AB têm acesso a esse resumo no passo 25, revisão geral 1. Tá bem? Então vamos lá. E nós paramos aqui na página 9. Eu vou ler o último tópico também para a gente se situar, tá? Quem quer pegar do começo, vê o vídeo anterior. Artigo 515 do Código de Processo Civil enumera os chamados títulos executivos judiciais, ou seja, as decisões judiciais que autorizam o início do cumprimento de sentença. Segundo seus incisos, são considerados títulos executivos judiciais as sentenças proferidas no processo civil que reconheçam obrigação de pagar quantia certa, obrigação de fazer, obrigação de não fazer ou de entregar coisa. A decisão homologatória de autocomposição, inclusive a que resultar de mediação ou conciliação. A decisão estrangeira homologada pelo STJ. O acórdão do Tribunal Marítimo. O formal e a certidão de partilha exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal. O crédito de auxiliar da justiça, quando aprovado por decisão judicial transitada em julgado. A sentença penal condenatória transitada em julgado. A sentença arbitral. A sentença estrangeira homologada e a decisão arbitral estrangeira reconhecida. O acordo extrajudicial firmado por meio de conciliação, mediação ou transação, homologado judicialmente. O termo de ajustamento de conduta, TAC, firmado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou por entidades da administração pública, com eficácia de título executivo judicial. Todos esses títulos permitem ao credor iniciar imediatamente a fase de cumprimento de sentença, desde que haja inadimplemento da obrigação estabelecida. Agora vamos para os prazos especiais. Qual era a nossa pergunta? O cumprimento provisório de sentença ocorre mesmo com recurso pendente, desde que o recurso não tenha efeito suspensivo. Vamos continuar. Prazos especiais são lá no parágrafo 1º do artigo 515 do Código de Processo Civil. O parágrafo 1º do artigo 515 trata de um ponto específico, o prazo para citação do devedor nos casos em que o título executivo judicial não se originou diretamente de sentença civil. Isso vale para os seguintes títulos: sentença penal condenatória, sentença arbitral, sentença estrangeira homologada, decisão interlocutória estrangeira. Nesses casos, o devedor será citado no juízo civil para, no prazo de 15 dias, cumprir voluntariamente a decisão ou apresentar uma impugnação, se for o caso. Esse prazo também pode ser utilizado para a liquidação da sentença, quando for necessária a definição do valor devido antes da execução. Aí aqui eu coloquei uma tabela bem fácil para vocês entenderem esses prazos, tá? Tem que ler com calma. Já pega o vade-mecum de vocês, localiza o artigo 515, grifa esses prazos, todos esses 15 dias, esses dias, porque para a segunda fase também é interessante ter esses prazos. Eu tenho um post aqui no Instagram que eu oriento vocês, que é bom colocar os prazos com tal cor, ou não sei o que, com os recursos com tal cor, sabe? Para vocês grifarem o vade-mecum de vocês já com essas orientações, para na segunda fase ser mais fácil de encontrar. 4. Das disposições específicas do cumprimento de sentença. Explicitamos agora as disposições específicas para certos casos de cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença provisória. Então, aqui a gente chegou na parte da nossa questãozinha, né? O artigo 520, supracitado, porque ele já foi mencionado aqui nesse resumo, nos vídeos anteriores nós lemos na íntegra, eu acho.
e seus incisos disciplinam o regime do cumprimento de sentença provisória, ou seja, aquele que ocorre mesmo com recurso pendente, desde que o recurso não tenha efeito suspensivo. Então, sim, a nossa questãozinha ali está correta, né? O cumprimento provisório de sentença ocorre mesmo com recurso pendente, desde que o recurso não tenha efeito suspensivo. Essa é uma, esse é o tipo de questão que pode gerar bastante pegadinha, tá? Porque vocês veem que é um pequeno detalhe que permite o cumprimento provisório de sentença. Então, fiquem ligados nisso. Para isso que é bom também. Essas questõezinhas são boas, tá? Para. Ai, sim, trava na hora que eu quero. Para a gente gravar esse tipo de coisinha que parece boba, mas não é. Agora, a próxima questãozinha. Não é possível realizar impugnação ao cumprimento de sentença. Então, vamos ver, será que, por que eu botei essa questãozinha? Porque por seu cumprimento de sentença, como já ocorreu todo o processo de fase de conhecimento, já tivemos sentença, etc., muita gente pensa que é uma ação que não se pode discutir mais nada. Ah, não, já foi discutido tudo no processo. Então, isso induz muito o aluno em erro, tá? Acaba envolvendo vocês numa coisa que não é, porque aqui a gente vai ver, ó, não é possível realizar impugnação ao cumprimento de sentença. A gente vai ver que sim, que é possível. Então, a galera ali acertou. Características principais desse regime. É iniciado por iniciativa e responsabilidade do exequente, né? Que impede a execução ali, que vai, a gente agora está falando do cumprimento provisório de sentença. Como ele é provisório, que ele pode ser anulado depois, todos os riscos decorrentes dessa execução vai correr por conta do exequente que resolveu ter esse cumprimento provisório, tá? Fica sem efeito se a sentença for modificada ou anulada. Caso a sentença seja anulada ou modificada apenas em parte, a execução será suspensa ou anulada somente em relação a essa parte. Para levantar depósitos em dinheiro ou praticar atos que impliquem transferência da posse, alienação da propriedade ou de outro direito real, será exigida caução, ou seja, uma garantia. Sempre que a gente fala em caução, por exemplo, quando vai alugar um apartamento, que pede em caução, é uma garantia, é um aluguel adiantado, é um depósito, é um dinheiro a mais, uma coisa assim. Tá? Uma caução é sempre uma garantia. Agora vamos chegar na parte que interessa para a nossa questãozinha aqui. Impugnação ao cumprimento de sentença. Está lá no parágrafo 1º do artigo 520 do nosso Código de Processo Civil. O parágrafo 1º do artigo 520 do Código de Processo Civil permite que o executado apresente impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes casos. Então, vamos ver. É possível? Sim. A gente já viu o que é possível que exista a impugnação ao cumprimento de sentença, tanto que está lá no artigo 520 do Código de Processo Civil, quais são as situações em que isso é permitido. Então, era a nossa próxima questão. É possível impugnar o cumprimento de sentença com base na ilegitimidade da parte? Vamos verificar. Aqui os casos. Falta ou nulidade da citação, especialmente se o processo na fase de conhecimento tramitou a revelia, ilegitimidade da parte. Está logo aqui no ponto 2, no artigo está lá no inciso 2. Então, por ilegitimidade da parte, pode fazer essa impugnação ao cumprimento de sentença. Vamos ver a próxima. Em caso de penhora incorreta ou avaliação errônea de execução, é possível realizar a impugnação ao cumprimento de sentença? Vamos continuar. Então, a gente viu que a ilegitimidade da parte, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, penhora incorreta ou avaliação errônea dos bens, sim, é mais uma das opções aqui que se pode realizar essa impugnação ao cumprimento de sentença, tá? Nas questõezinhas aqui, eu coloquei essas, essas espécies, não, essas opções, né, de impugnação que eu vi já cair em prova que eu me lembrei assim de cabeça. Pode ter outras, claro, mas as que eu me lembrei foram essas, tá? Caso a sentença seja anulada, a restituição das partes ao estado anterior não implica necessariamente o desfazimento da transferência da posse ou da alienação da propriedade realizada durante o cumprimento de sentença. Vamos continuar aqui, vamos ver que hora que a gente chega nessa resposta. Então,
excesso de execução ou acumulação indevida de execuções, incompetência absoluta ou relativa do juiz da execução, qualquer causa que modifique ou extinga a obrigação, como pagamento, inovação, compensação, transação ou prescrição, desde que essas causas tenham surgido após a sentença. Então, essas são as opções, né, que é possível fazer realizar a impugnação durante a sentença. Restituição ao estado anterior, está lá no parágrafo 4º do mesmo artigo 520 do Código de Processo Civil. Então, a nossa questão era, caso a sentença seja anulada, a restituição das partes ao estado anterior não implica necessariamente o desfazimento da transferência de posse ou da alienação da propriedade realizada durante o cumprimento da sentença. Vamos ver. O parágrafo 4º do artigo 520 do Código de Processo Civil estabelece que, caso a sentença seja anulada, a restituição das partes ao estado anterior não implica necessariamente o desfazimento da transferência de posse ou da alienação da propriedade realizada durante o cumprimento de sentença. Então, a gente teve aqui certinho, todos os alunos que responderam aqui acertaram. Vamos ver a próxima. O Código de Processo Civil estabelece que caução, garantia, exigida para o levantamento de valores para o pagamento do débito não pode ser dispensada quando o crédito for de natureza alimentar. Sempre que falo em crédito de natureza alimentar, a prioridade é que a pessoa tenha esse dinheiro para os alimentos, né? Para a sua substância de vida ali. Então, vamos tentar pensar com um pouco de lógica aqui. Se essa caução que está lá, eu preciso levantar esse dinheiro por um motivo de natureza alimentar, provavelmente eu vou poder fazer esse levantamento. Mas vamos avançar aqui no nosso resumo para ter certeza. No entanto, fica garantido ao executado o direito de ser reparado pelos prejuízos que eventualmente tenha sofrido, em razão dessa transferência ou alienação. 4.2. Caução no cumprimento de sentença. Aí já está lá no artigo 521 do nosso Código de Processo Civil. O artigo 521 e seus incisos do Código de Processo Civil estabelecem que a caução, a garantia, né, exigida para o levantamento de valores para o pagamento do débito pode ser dispensada nos seguintes casos. Quando o crédito for de natureza alimentar. Então, a gente viu aqui que a nossa questãozinha está equivocada, os alunos acertaram, tá? Então, se tratando de natureza alimentar, pode sim fazer esse levantamento da caução. Próxima questão. O Código de Processo Civil determina que a caução será exigida quando a sua dispensa apresentar risco manifesto de grave dano de difícil ou incerta reparação. Vamos continuar avançando no nosso resumo. Então, ela pode ser dispensada nos seguintes casos. Quando o crédito de natureza for alimentar, se o credor comprovar situação de necessidade, enquanto pendente agravo que discuta o cumprimento da sentença, quando houver sentença ou decisão que esteja em conformidade com súmula do STJ ou do STF. Vamos ler aqui as opções, né, de dispensa dessa caução, quando que essa caução pode ser dispensada. Na nossa questão, determina que a caução será exigida quando a sua dispensa representar risco manifesto de grave dano ou de incerta reparação. Vamos ver aqui, ó. A caução prevista no inciso 4 do artigo 520 poderá ser dispensada nos casos em que 1. O credor for de natureza alimentar, independente de sua origem. 2. O credor demonstrar situação de necessidade. 3. Pender o agravo fundado nos incisos 2 e 3 do artigo 1042. 4. A sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, ou em conformidade com o acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. A exigência da caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Então, sim, a nossa questãozinha ali está correta, está no parágrafo único, letra da lei. Já caiu, não foi uma nem duas vezes no exame de ordem, tá?
Então, tenham atenção a esse detalhe que está ali no final do artigo, já querendo que vocês não prestem atenção. A FGV quer pegar vocês nesses momentos, tá? Vamos lá. A petição para o cumprimento de sentença não precisa ter a cópia da decisão que está sendo executada. A gente já vai chegar lá. Vamos continuar aqui com a exigência da caução. Parágrafo único, artigo 521 do Código de Processo Civil. Apesar da possibilidade de dispensa, o parágrafo único do artigo 521 do Código de Processo Civil determina que a coaução será exigida quando a sua dispensa representar risco manifesto de grave dano, de difícil ou incerta reparação. Ou seja, se houver perigo claro de prejuízo grave ao executado ou a terceiros, a garantia continuará sendo obrigatória. 4.3 da petição para o cumprimento provisório de sentença. Então, agora chegou aqui na nossa questão, que fala que não é necessário ter ali a cópia da decisão que está sendo executada. Isso já caiu muitas vezes na primeira fase, e na segunda fase, em processo, em direito civil, já caiu na peça mesmo, tá? O caput do artigo 522 do Código de Processo Civil determina que o cumprimento provisório da sentença deve ser solicitado por meio de petição dirigida ao juízo competente. Normal. Isso aqui é normal. Toda petição que a gente faz, ela tem que ser dirigida ao juízo competente, certo? Nada de novo sob o sol. Além disso, o parágrafo único do artigo 522 e seus incisos indicam que a petição deve ser acompanhada dos seguintes documentos: no caso os autos não sejam eletrônicos. Aqui é uma coisa importante, porque nos autos eletrônicos é automático, tá? Já aparece lá o link para você ver o processo originário. Mas na prova, nem sempre eles deixam claro se eles estão questionando sobre autos eletrônicos ou não eletrônicos. Então, vocês têm que estar preparados, tá? Ali na minha questão, eu também não especifiquei. Então, o que que tem que ter? Cópia da decisão que está sendo executada. Então, aqui, ó, não precisa ter? Precisa ter, a não ser que sejam eletrônicos. Mas como não estava escrito a não ser que sejam eletrônicos, vocês têm que responder que tem que ter a cópia da decisão que está sendo executada, tá? Porque quando foi essa segunda fase que questionava isso, quem não colocou lá escrito que seguia em anexo a cópia da decisão executada, perdeu pontos, tá? Então, muita gente foi reprovada na segunda fase por causa disso. Eu me lembro disso daqui. Então, prestem atenção. Ó, vamos à próxima questão. Nos casos em que a condenação seja por quantia certa ou já fixada em liquidação, o exequente deve apresentar uma petição requerendo o cumprimento de sentença definitiva. Vamos voltar aqui para os documentos necessários. Certidão de interposição do recurso que não tem efeito suspensivo, procuração das partes, decisão que habilita o processo, outras peças que possam ser necessárias, aí são facultativas, tá? Aqui o artigo 522. Agora vamos para o cumprimento de sentença definitiva. Requisitos para o requerimento. Nos casos em que a condenação seja por quantia certa ou já fixada em liquidação, assim quando houver decisão sobre parcela em controvérsia, o exequente deverá apresentar. Como é que é a nossa questão? Nos casos em que a condenação seja por quantia certa ou já fixada em liquidação, o exequente deve apresentar uma petição requerendo o cumprimento de sentença definitiva. Sim, é exatamente o que está aqui no nosso resumo, tá? Então, sim, acerta essa questão. Vamos continuar lendo nosso resumo. O exequente deve apresentar uma petição requerendo o cumprimento da sentença definitiva, um demonstrativo discriminado e atualizado do crédito devido. Esse requerimento deve seguir as exigências descritas nos incisos do artigo 524 do Código de Processo Civil. Vamos para a próxima questão. O parágrafo 1º do artigo 524 do Código de Processo Civil estabelece que, se o valor indicado no demonstrativo ultrapassar o limite da condenação, a execução será iniciada pelo valor apresentado. Vamos descobrir? Artigo 524.
O requerimento previsto no artigo 523 será instruído com um demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: 1. O nome completo, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional da pessoa jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no artigo 319, parágrafos 1º a 3º. 2. O índice de correção monetária adotado. 3. Os juros aplicados e as respectivas taxas. 4. O termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados. 5. A periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso. 6. Especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. 7. Indicação dos bens passíveis de penhora sempre que possível. Parágrafo 1º. Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido. Aí a resposta da nossa questão, tá? O valor indicado no demonstrativo parecer ultrapassar o limite da condenação, a execução será iniciada pelo valor apresentado. Pelo valor pretendido. Então, é isso mesmo, estava errado ali. Não era o valor apresentado, era pelo valor pretendido. Vamos continuar a leitura aqui. Essa foi a última questão ali do nosso quiz. Parágrafo 2º. Para verificação dos cálculos, o juiz deverá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado. Parágrafo 3º. Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los sob combinação do crime de desobediência. Parágrafo 4º. Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los fixando o prazo de até 30 dias para o cumprimento da diligência. Parágrafo 5º. Se os dados adicionais a que se refere o parágrafo 4º não forem apresentados pelo executado, sem justificativa no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente, apenas com base nos dados de que dispõe. Então, foi isso, gente. Essas foram as questõezinhas do nosso parte 2 do quiz. Ele vai continuar, porque é um resumo bem grande. E a ideia é que esses vídeos não sejam muito grandes para vocês, tá? Quem quiser participar do grupo gratuito para conhecer um pouco do trabalho, ver como é que funciona, tanto o curso como a mentoria, eu vou deixar o link aqui nos comentários no YouTube. Quem estiver assistindo pelo Instagram, corre nos stories para conseguir o link do nosso grupo gratuito no WhatsApp. E quem quiser se inscrever, os links tanto da mentoria como do curso prático para a primeira fase do AB estão na biografia. E nos vemos amanhã. Um beijo da prof.